e temos a orientação de Deus, e hoje eu quero ser boca do Senhor para falar ao teu coração, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 16, versículo 1, está escrito: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher, e Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Amém. Eu quero explicar um pouco para vocês. Essa palavra, eu não vou falar todo o contexto, pois é muito grande. Vou procurar resumir um pouco. É uma orientação para mim e para você, como servos de Deus que somos. Como agir naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós estamos esperando, pedindo a Deus, e visto que Deus já prometeu que vai cumprir nossas vidas. A história de Abraão é que ele morava em uma terra com os seus familiares, e Deus então chama ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, do local que você mora, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá você estará habitando em terra própria, que eu escolhi para você. E pela fé a Bíblia diz que Abraão chama a sua esposa e vai para essa terra. E quando chega naquela terra, Deus manda ele medir aquela terra e diz: olha, onde você avistar para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, lá para o oriente, para o ocidente, para onde você olhar, essa terra é tua, mede, porque ela é tua e eu te darei por herança. E a Bíblia diz então que Abraão mede, começa a medir aquelas terras, e Deus sela a palavra que ele disse: essa terra é tua e da tua descendência. Então Abraão chama a Deus e pergunta: Senhor, como que eu vou deixar para minha descendência se eu não tenho filhos? Eu sou um homem de 75 anos, minha esposa é uma mulher de 65 anos, e além do mais, ela é estéril, nós não tivemos nenhum filho até agora. Como que eu vou deixar essa herança toda se eu não tenho filhos? O único que eu tenho que eu posso deixar essa herança é um que nasceu aqui em casa, filho de uma empregada. E Deus então diz para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. O herdeiro dessa terra será teu filho, filho teu e filho da tua esposa. E Deus fala isso para ele e volta para o seu lugar, para os céus. Eu fico me imaginando com a minha mente fértil, que Abraão chegou em casa e disse: ei, mulher, Deus prometeu que nós vamos ter um filho, então nós vamos ter esse filho. E eu acredito que eles foram se deitar, e acreditando que no outro dia ela já estaria grávida. Irmãos, foi assim? Não. Deus lhe prometeu, e olha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, nada daquela mulher engravidar. Agora aquela mulher está com 75 anos e o seu marido com 85. Imagine você, nos dias de hoje, com a ansiedade que nós temos, o homem com 85 anos, a mulher com 75 anos, esperando um filho. E nada desse filho chegar. Aí ela tomou uma decisão que muitos de nós tomamos. A decisão precipitada. E ela chama o seu esposo e diz: olha, nós temos uma moça aí, muito bonita, inclusive, jovem, cheia de vigor. E eu vou fazer o seguinte, Abraão, eu vou te dar ela como mulher. Você vai deitar com ela, vai ter filho com ela. E pronto, está resolvido o problema. Aparentemente. Porque muitas vezes nós achamos que do nosso jeito é o jeito que está certo. Mas quem foi que mandou eles fazerem isso?
Porventura, Deus falou a Abraão que o filho que ele estava prometendo seria da sua empregada? Claro que não. Claro que não. Deus falou que daria um filho dele e da sua esposa. E agora ele escuta a sua mulher. As mulheres vão ficar bravas comigo, mas não fique não, que eu vou explicar o porquê. Tem momento que não dá para escutar a mulher. Assim como também tem momento que a mulher não deve escutar o homem, tem que sentar os dois e fazer o que eu quero daqui a pouco explicar para vocês o que temos que fazer para tomar algumas decisões. Não dá para tomar decisões no calor, irmãos, porque na maioria das vezes nós erramos. E você observa que esse homem era um homem de fé, era um homem que Deus lhe prometeu a terra, disse: sai da tua casa para um lugar que eu te mostrarei, e ele foi. Não estamos falando de ímpio, de pessoas sem conhecimento, sem a luz da palavra, estamos falando de servos de Deus. Estamos falando de um casal de servos de Deus, que ele diz: olha, eu farei isso, e agora eles tomam uma decisão de pegar uma empregada e dormir com ela. Isso não ia dar certo, está na cara que essas coisas não dão certo. Essa foi a decisão da mulher de Abraão. Chamou ele e ele concordou. Os dois concordaram com isso. Pastor, e Deus fica onde? Quando nós tomamos decisões erradas, Deus não interfere. Guarde isso. Deus não interfere em decisões erradas. Há muitas pessoas falando assim: eu sou crente e as coisas estão dando erradas e eu estou orando e não muda. Não é assim não. Você está dando errado porque você tomou a decisão errada. Está dando errado porque antes de decidir você não agiu como um servo de Deus age, como uma serva de Deus age. Quer dizer, pastor, que você acerta em tudo? Nem sempre. Mas na maioria das vezes, irmãos, as minhas decisões são decisões acertadas. E eu vou dizer para você porque logo, fique atento, que nós vamos chegar a esse ponto. Eles tomam a decisão de engravidar aquela mulher, achando que estava resolvido o problema. Pronto, agora o filho nasce, é o herdeiro, depois a gente indeniza ela, manda ela embora. Queridos, não é bem assim não. Todo erro tem sua consequência. Todo erro tem sua consequência. Eu estava meditando nesse texto em casa hoje pela manhã, e Deus me lembrando da decisão errada de um servo dele, que tinha um coração segundo o coração dele, que é Davi. Davi encontra uma mulher bonita lá e gosta dela, só que ele se esqueceu que ela era casada. Quando ele ficou sabendo que ela era casada, mandou o marido dela para frente da guerra, e o exército inimigo matou aquele homem para que a moça ficasse livre, e ele já tinha engravidado ela, já tinha feito o que não devia, e Deus então chega e manda o profeta dizer: o que você fez é pecado de morte. O que você fez é pecado de morte. E ele pede perdão e se arrepende. E Deus então diz: tá bom, não vou te matar, mas a criança vai morrer e o mal vai chegar na tua casa. E o que ele faz? Ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai implorar. Ele passa uma semana inteirinha sem comer nada, sem falar com ninguém, sem ouvir música, jejuando, orando, pedindo a Deus. No 7º dia a Bíblia diz que aquele menino morre. E ele volta para casa então e vai comer e vai se alimentar. Já tinha acontecido, é a consequência. Aí o profeta diz para ele: olha, Deus manda te dizer que por consequência disso tu vai ter problema pelo resto da tua vida, com os teus filhos, com o teu casamento, com tudo. A Bíblia diz que os seus próprios filhos quiseram acabar com a família, inclusive com ele. Um filho foi lá e cometeu incesto com a sua irmã, o outro irmão matou ele dentro do palácio, dentro da sua casa. Futuramente um dos filhos queria matar o Davi de qualquer maneira para herdar o trono. Ou seja, a consequência seguiu ele, mesmo ele sendo servo de Deus, mesmo ele sendo fiel, porque ele tomou uma decisão precipitada, errada. Cuidado com decisões erradas, cuidado com decisões precipitadas, porque as consequências são dolorosas, as consequências não passarão. Deus não tira.
E também não impede você de errar. Deus não impede-nos de errar, porque já tem a palavra, tem o Espírito Santo para nos lembrar. Às vezes erramos porque queremos errar. Falhamos, pecamos, porque estamos acostumados com isso. E a Bíblia diz então, queridos, que agora que a Agar engravida, ela começa a zombar da sua patroa. Ela achou que ia engravidar aquela moça, o seu marido. Olha que doideira, meu irmão. Imagine você, mulher, pegar a empregada e falar assim, toma ela. Ah, que é isso? Que absurdo. Chamar o marido, seu marido que você casou. Sabe o que é isso? Isso é violar os princípios da palavra de Deus. Isso é violar os princípios da fé. E isso é colocar a sua família em jogo. É colocar a sua família em xeque. A Bíblia diz que Ló quis negociar a sua família e acabou ficando sem ela. É isso que está escrito. E agora aquela mulher pega e negocia o seu casamento com a empregada. Minha irmã, faça tudo para que você não negocie o teu casamento, o teu marido, os teus filhos. É o melhor que Deus te deu, é a melhor riqueza que tem. Não existe carro, casa, apartamento, iate, navio, nada a se comparar à família, porque essa é o plano de Deus na terra. Tudo que nós conquistamos é secundário, a família é o primeiro lugar. Marido, zele da tua esposa, cuide dela, não negocie, não faça troca. Não negocie a tua família, a tua esposa é o melhor que você tem. Um homem sem família, uma mulher sem família, certamente não é igual quem tem família. Está faltando alguma coisa, está faltando alguma parte quando a família não está bem. E aquela mulher decide negociar o seu casamento, tirar uma empregada e colocar no quarto para se deitar com seu marido. Que loucura! Aí quando a mulher vê a barriga crescer, começa a se orgulhar. E começa a humilhar sua patroa. Aí agora eles fazem o que devia ter feito antes. Ela chama Abraão e diz, a culpa é tua, o problema é teu. E agora? Primeiro a ideia foi dela. Ele concordou, agora o problema é dele. Ela disse para ele, se vira, resolva o problema. Ela está me insultando, está me humilhando, está se achando melhor do que eu, e você sabe que a promessa é comigo. Agora lembrou. 75 anos passando por isso. Ele com 85 anos agora, ou melhor, o menino nasceu, ele já tinha 86 anos, e ela 76, passando por isso. Irmãos, tem coisas que a gente pode evitar, tem problemas que a gente deve evitar. Pode não, deve evitar, porque as consequências, elas às vezes duram, olha, para a vida toda. E a Bíblia diz então que nasce Ismael. Deus prometeu Israel, mas nasce Ismael, que é uma outra geração que existe. Tem a geração de Israel e tem a geração de Ismael. Israel é a geração eleita, né? É a geração de Abraão, que é a nossa. Então, queridos, a Bíblia diz agora que ela leva o problema para ele, e ele faz o quê? Ele diz, olha, faz o seguinte, põe ela para fora. O que você decidir, está decidido. Mas ele vai até Deus. Ele vai recorrer a Deus, porque não é assim tão fácil pegar uma mulher com um filho e mandar embora, mandar sair por aí afora. Não é desse jeito. A Bíblia diz que ela sai, mas Deus, o anjo do Senhor, encontra ela e manda ela voltar. Olha só, Deus encontra ela num poço lá no deserto e diz, volta. Volta e vai reconciliar com a tua patroa. Oh, que constrangimento. Isso deveria ter sido evitado. Isso deveria ter sido pensado antes. E sabe aonde está o problema? Ele agora vai falar com Deus. Sabe onde está o problema? O problema é ir falar com Deus depois que já aconteceu tudo. O problema é ir orar depois que você já está com
atolado até o pescoço. Por que que não orou antes? Por que que não chamou Deus e disse: Deus, já são 10 anos. Quantas pessoas esperando o caldo entornar para falar com Deus. Ora, antes, meu irmão, vá para os joelho antes de tomar decisão. Antes de decidir alguma coisa, ora, mas não é uma oraçãozinha de 5 minutos, não. Não é uma oraçãozinha de 1 minuto por dia, não, porque nós estamos acostumados a dobrar o joelho e falar: Senhor, toma tudo em tuas mãos, amém, e vou dormir. Não é assim, não é desse jeito. E depois que acontece, não adianta orar. Depois que aconteceu o adultério, Davi passou 7 dias orando e jejuando e não adiantou nada. Desculpe a expressão, já estava feito o que não devia. Não vou nem falar a frase que eu ia usar. Já tinha feito, né? Já não tinha mais jeito. Deus não é obrigado a ficar corrigindo os nossos erros. Deus nos dá a palavra de orientação, mas eu digo para você, antes de qualquer coisa, vá orar, vai falar com Deus, vai jejuar, vai passar tempo com o Senhor, vai ler a palavra, vai pedir a direção da palavra, ligue para um líder de célula, ligue para o pastor, ligue para a pastora, ligue para o teu discipulador, ligue para qualquer pessoa, mas pelo amor de Deus, não toma nenhuma decisão sem falar com Deus, sem orar, sem pedir orientação, porque certamente você vai errar. Eu te digo como homem de Deus, Deus está confirmando no meu coração, diz ao meu povo que não tome nenhuma decisão no calor, que não tome principalmente agora nenhuma decisão precipitada, onde a terra está vivendo aí um reboliço, onde nós estamos vivendo em um momento preocupante, empresas fechando, pessoas sendo demitidas, quantos casamentos sendo destruídos todos os dias. Ao invés de fazer isso, vai orar, vai pedir misericórdia para Deus, vai se humilhar, vai pedir ao Senhor que tome essa causa, não faça nada para depois você se arrepender e chegar até Deus, porque aí é tarde. Quantos casamentos que foram destruídos para depois as pessoas virem pedir ajuda. Quantos que deixaram para pedir ajuda depois que acabou. Depois que não tem mais jeito, que não dá mais. Vai antes de acontecer, peça orientação. Nós temos ajudado pessoas nessas questões, aconselhando, orando, jejuando junto, intercedendo junto, para que não chegue ao ponto final, como falamos. Porque agora que não tem mais jeito, agora que o menino nasceu e traz problema para casa, aí agora vamos falar com Deus. Mas deixa eu te lembrar, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele chama Abraão e resolve o problema dele. Ele resolve o problema de Abraão. Por amor, por misericórdia, Ele chama Abraão e dá os passos, a orientação, como agir. Abraão, vá por aqui, faça isso, é teu filho, daqui a pouco ele também terá uma família, e você permanece. Irmãos, as coisas passam e nós permanecemos. Não vale a pena arrumar intriga, arrumar problema, não vale a pena. Tem coisas que é melhor você orar, falar com Deus e passar uma borracha naquilo ali, resolver tudo no quarto da oração e deixar Deus fazer o restante. E a Bíblia diz agora que depois de tudo isso, Ele resolve para Abraão, aquele filho é mandado para uma outra terra, é indenizado aquela mãe, aquela família, até porque aquela mulher era do Egito. Era um egípcia, não era uma mulher filha da promessa. E quantos têm feito isso? A pastora estava aqui, as virtuosas, dando uma palavra e falando: mãe, pai, cuide dos seus filhos, oriente seus filhos.
Porque futuramente Abraão, a Bíblia diz que Abraão, quando ele tem esse filho, ele começa a cuidar, ele começa a proteger o seu filho legítimo, porque esse aqui ele não conseguiu fazer isso. Ele entende que Deus não negocia princípio, não negocia valores, e independe se você é simplesmente uma ovelha ou se você é um pastor. Deus tem compromisso com a verdade e com os princípios e nunca vai negociar isso. Independente do que você fez de errado, é momento de consertar, de falar com Deus, entregar a tua vida e pedir a Ele que te ajude a acertar a partir de hoje. Quem sabe eu estou falando isso e você está meditando e pensando quantas decisões que você tomou precipitadas e que você sofre sérias consequências. Amados, Deus nos perdoa dos nossos erros, mas não tira as nossas consequências. Antes de errar, antes de pecar, antes de decidir, fala com Ele. Pensa primeiro no que vai acontecer depois. Pensa no amanhã, pense no depois. Porque as consequências, elas são às vezes muito duras. Nós podemos escolher a semente, decidir o que plantamos, mas deixa eu te falar, a colheita nós decidimos na hora que plantamos, nós não podemos mudar ela depois. O que você plantar, diz a palavra, isso você colherá. Então cuidado com o que você planta, pense primeiro, ora primeiro, fale com Deus antes para depois decidir. E diz a palavra então que o tempo começa a passar, e quando chega, Abraão está com 99 anos, e a sua esposa com 89 anos, Deus chega e diz para ele, a promessa que eu te fiz quando você tinha 70 anos, 24 anos atrás, chegou o momento de realizar. Deus não está demorando para te responder, Ele tem o seu tempo, Ele sabe o seu tempo, e eu digo mais, o nosso tempo é um, mas o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus não... Graças a Deus por isso, porque queremos as coisas para ontem, e muitas vezes não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. O tempo de Deus não é o meu e não é o teu. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa, e no momento dele, Ele vai agir, Ele vai mudar isso, Ele vai curar aquela pessoa se Ele quiser, Ele vai transformar aquele coração se Ele quiser. A mim e a você, como servo de Deus, nos cabe a orar, a falar com Ele, a interceder, a permanecer fiel, independente do que aconteça, a nossa decisão é diferente. Aleluia. E a Bíblia diz então que quando ele completa 100 anos de idade e a sua esposa com 9 anos de idade, nasce Isaque, o filho da promessa. Eles não tinham que passar por tudo aquilo, aquela marca que ficou no casamento, dela ter arranjado uma esposa para ele. Não precisava passar por aquilo, até mesmo, como eu já disse, porque ela tinha 75 anos de idade. Já é idade suficiente para alguém pensar. Não é verdade? Mas eles tomaram essa decisão e sofreram as consequências. Graças a Deus que a bondade do Senhor é tanta, que veio cá e arrumou tudo, arrumou a casa, e depois cumpriu